Parou! Está no ar mais um programa Nos Bastidores da Política, com Tenente Melo, aqui na Rádio Futura FM 106,9. Um espaço para você fazer sua pergunta, tirar suas dúvidas ou dar a sua opinião sobre política. Nos Bastidores da Política, com Tenente Melo. Bom dia, Itajubá, bom dia você, ouvinte, mais uma vez ao vivo, diretamente dos estúdios da Futura FM 106.9. Eu, Tenente Melo, Duarte, na mesa dos botões, aqui com você, nos bastidores da política. Grande prazer poder falar com você mais uma vez, nosso ouvinte, nessa sexta-feira pela manhã. Dia que estamos batendo aqui, estou pegando meu Instagram da Prefeitura para acompanhar aqui. Vamos bater 70 mil vacinados, hein? Já estamos aí com 69.198 pessoas vacinadas na cidade de Itajubá. Devemos bater aí o número de 70 mil, graças a Deus, pessoas vacinadas e protegidas contra a Covid. Duarte, já tomou suas 3 doses? Já não. Duarte tem idade para tomar 3 doses já aí, ó. Não, eu atrasei, tomei a primeira. Tomou a primeira, né? Eu também tomei a primeira. Devo tomar a minha segunda aí junto com o grupo de professores, né? No início de setembro. Itajubá começou a vacinar já pessoas com 18 anos de idade e já está cadastrando a molecada aí a partir de 12 anos de idade. Então você que tem filho nessa faixa de idade, a partir dos 12 anos, já pode cadastrar no site da prefeitura para que possa, chegando a vacina, já ser chamado para tomar a vacina aí. Vacina sendo liberada para os menores de 18 anos já no nosso país. Pelo andar da carruagem, aí até o final do ano a gente está com toda a população vacinada, se Deus quiser, protegido, os números estão melhorando. O doutor Nilo falou bastante sobre a variante Delta aí, que já foi identificada em Itajubá, mas está sob controle. Que assim continue. Façamos nossa parte, nos cuidando, mantendo a atenção, mantendo os cuidados, álcool em gel e evitando aglomeração. E chegando a data da vacina, vamos lá vacinar. A primeira e a segunda dose, hein, gente? Tem gente deixando a segunda dose para lá. Não está cumprindo o calendário. Vamos ficar de olho aí na agenda. Você pode acompanhar o nosso programa também pelo Facebook da Futura FM. Acompanha lá, está sendo transmitido ao vivo. Você pode deixar sua mensagem, seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, para que a gente possa ler aqui ao vivo para todos os ouvintes. Hoje eu estou com um convidado mais do que especial, nosso amigo, ex-prefeito, empresário, meu chefe aqui, afinal, o dono da rádio, né, Duarte? Tem que tratar bem. Rodrigo Rieira está aqui conosco hoje. Tá difícil agora conciliar a agenda desse rapaz, porque ele não para de viajar, trabalhando. Vamos falar sobre isso também, como é que está a vida pós-prefeitura e como é que está a vida pré-eleição ano que vem. Ano que vem tem eleição, viu, Duarte? Não sei se você está sabendo, mas se tudo der certo, tem eleição ano que vem, né? O Bolsonaro falou que não sabe se tem, não. Só se tiver o voto auditável, mas tudo indica que vai ter, vamos aí acompanhar. Vai ter manifestação em São Paulo aí semana que vem, dia 7 de setembro. O pessoal está se organizando aí. O que o Rodrigo Rieira acha disso? Vamos falar sobre bastante assunto hoje. E o último assunto, vamos falar sobre o tal do Christian Gonçalves, nosso prefeito. Quero ouvir, o prefeito aqui tá bravo, ó. Tá bravo com o Christian aqui. Vamos ouvir ele falar do Christian daqui a pouco, falar do nosso amigo, parceiro, nosso grande prefeito aí, Christian Gonçalves, doutor Nilo, nosso vice-prefeito, que estão em Brasília, estão voltando hoje de Brasília com excelente notícia. Tenho certeza que o Rodrigo acompanhou isso pelas redes sociais. Falei ontem com o doutor Rodolfo, diretor do Hospital Escola. Toda a equipe do hospital está numa alegria imensa, uma conquista histórica para a nossa cidade, que não é de agora. Eu sempre falo, né? Temos que respeitar cada um que passou e deixou a sua contribuição, o tijolinho que deixou na construção daquilo que a gente vai conquistando aos poucos. E antes de ontem, não foi antes de ontem, o Hospital Escola anunciou que Itajubá finalmente vai começar a realizar o tratamento oncológico na cidade de Itajubá para pessoas gratuitamente, né? Com recursos públicos, com recursos da prefeitura. Isso aí é uma vitória que quem vive isso ou já viveu, o pessoal da equipe técnica do Hospital Escola e aquelas pessoas que estão ou que passaram pela gestão pública também, que tanto sonharam com isso, que tanto trabalharam por isso, eu tenho certeza que todos nós estamos vibrando com essa boa notícia. Vamos dar um bom dia para o nosso convidado. Bom dia, Rodrigo Rieira, bem-vindo à Rádio Futura FM e ao nosso programa Nos Bastidores da Política. Bom dia, meu amigo e vereador
Tenente Melo, bom dia ao Duarte nas teclas e um bom dia especial aos ouvintes da Rádio Futura FM, essa rádio mais democrática que nós temos em Itajubá, que permite todos os lados políticos, acadêmicos, esportivos participarem de uma forma justa e honesta aqui em nossa rádio. Então eu fico muito feliz de participar do seu programa, Melo, e aqui é um canal que são duas pessoas que entendem de política e que dá um bate-papo gostoso de política, que possamos navegar na boa política e nas boas coisas de nossa cidade. Que entende, né? Estão sempre aprendendo e que gosta, que faz com prazer, que faz com respeito, porque sabemos que a política é a arte de fazer o bem para as pessoas, né, Rodrigo? Então quem tem isso muito claro no coração, eu lembro que eu falei isso um dia na entrevista. Melo, no que você se baseia para tomar decisões na política? Eu falei, quando eu tenho alguma dúvida, eu penso, o que minha mãe, o que o meu pai achariam disso? Tá certo. Se eu imaginar que eles vão aprovar, eu faço. O Papa Francisco, em uma de suas entrevistas maravilhosas com a sua sabedoria, certa vez disse o seguinte: uma pessoa criticou a política para o Papa. Ele falou, não, você não deve criticar, não. A política é a mais nobre das profissões. Ela é a arte de fazer o bem, desde que ela seja bem exercida. E ela é feita por seres humanos, que são passíveis de erros também. Então nós temos que ter o perdão, a paciência, a tolerância, a humildade, mas todos nós, independente de classe, de religião, de qualquer coisa, ela tem a política no sangue, porque a política é que faz o dia a dia nosso. A compra do feijão, da gasolina, do estudo dos seus filhos, da sua rua, do seu futuro, do seu emprego, depende da política. Então todos nós devemos participar da política. Algumas pessoas se enganam, né, Rodrigo? Quando fala em política, pensa só na política partidária, política eleitoral. Não é só isso. Política é tudo, em todo momento, como você está falando. E o maior erro que a gente comete é querer ficar alheio a isso. Quando você se afasta, alguém vai decidir por você. O pior analfabeto que existe, isso já é antigo, é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Mas ele reclama do preço do arroz, do feijão, do carro, da roupa, de tudo isso. Mas em nenhum momento ele participa para modificar alguma coisa. Seja numa associação de bairro, seja dentro da sua empresa, ou de onde trabalha, na escola. Em qualquer ponto, ele tem que fazer política, naquilo que ele entende que ele possa ajudar alguém. Agora, cruzar os braços e ficar reclamando, isso é papel do pessimista. E eu sempre repito, para mim todo pessimista é vagabundo. Ele não dá futuro, ele não prospera, ele só espera as coisas dar errado. Ele não participa de nenhum acontecimento. Para dizer, bem que eu falei que ia dar errado. Exatamente. De braço cruzado isso é quando tem alguma reunião de síndico de prédio ou de algum condomínio, o pessimista e aquele negativista, ele não vai na reunião. Aí a pessoa reclama que ele não foi. Aí a pessoa volta e fala, mas deu tudo certo. Ele falou, então espera para você ver. Quer dizer, ele já é contra por natureza, mas não mexe uma pedra, um passo, para que possa melhorar alguma coisa. E a fama ruim da política que a gente vê, né, Rodrigo, é até uma estratégia. Eu sempre falo isso para os meus alunos, dou aula para molecada, ensino médio, então é um momento que eles estão desenvolvendo o senso crítico, questionam bastante, tudo. E eu me entristeço muito quando eu vejo um aluno ali, um jovem, que está desanimado com a política, fala, não, estou fora disso, quero manter distância, porque na política só tem coisa errada. Aí eu sempre falo, olha, algum político ruim vem te agradecer por isso. Porque se afastar da política é tudo que um político ruim quer. Que as pessoas boas se afastem. A gente não pode deixar levar por isso. É o caminho mais fácil. É igual você está falando, é o caminho mais simples. Se afasta, espera dar errado, depois joga a culpa em alguém. Se me permite, Melo, Por só favor. navegar, porque eu sou um político de Itajubá, que a cidade me viu nascer, crescer, amadurecer, ser vereador, ser prefeito, então eu posso falar com propriedade disso. O povo já acostumou a ouvir o Rodrigo Rieira dizer o seguinte, eu nasci político, sou político e vou morrer político, porque é da minha natureza. A pessoa que sobe num palanque, prestem atenção a quem estiver me ouvindo, pessoa que sobe num palanque, ou vai dar uma palestra, ou vai na sua casa para pedir o voto, e fala, sou candidato a vereador ou a prefeito, mas não sou político não, corra dessas pessoas. Porque se ele não é político, por que ele está entrando na política? Ele está entrando por vaidade, para querer o poder. Ele não tem a humildade de dizer que é político. A política, na sua essência, ela é boa. O político tem sensibilidade pública. O político, quando vê um andarilho na rua em situação difícil, ele leva aquilo para casa como um problema dele, que tenta solucionar.
Quando uma criança está fora da escola, ele tem que saber que aquilo também é problema dele. Ele tem que tentar resolver aquilo. E aquele que diz que não é político, quer entrar para político, ou ele está querendo salário, ou ele está querendo poder, ou está querendo fazer coisas erradas. Eu penso o seguinte, Melo, se eu estiver doente e precisar de alguma coisa, eu vou precisar do médico, não do engenheiro. Se o meu coração tiver com problema, eu vou precisar do médico. Mas se a minha casa estiver caindo, eu vou precisar do engenheiro, não de um médico. Não adianta chamar o melhor médico do mundo que ele não vai resolver a sua casa. A seleção brasileira, se for jogar, vai precisar de um bom jogador de futebol, não de vôlei. E assim é na política. Quando você precisa melhorar a política, com bons políticos, o que acontece? O povo está bravo com política e com razão, porque nós estamos loteando a parte política com pessoas que não têm nada a ver com política. São esses que sobem no palanque e falam que não é político. Eu vou votar nele porque ele é bonzinho. Vou votar nele porque ele é meu vizinho. Vou votar nele porque ele passou e me cumprimentou alguma coisa, ou fez alguma coisa. Não, você tem que votar no bom do serviço. Cuidado com aqueles que ficam com os olhinhos bem assim, de caridade, de coitadinho, porque esse às vezes não é o bom do serviço. Se faz de coitadinho só para agradar, né? Não é Isso falso. É o mais comum hoje em dia, né? A humildade, ela não representa, a simplicidade e a humildade, ela não quer dizer da classe social, não. Eu conheço muitas pessoas que não têm condições e falta humildade para ela. E tem muitas pessoas que têm boas condições, riquíssimos até, que têm uma humildade. Uma das pessoas mais humildes que eu conheci até hoje foi o José Alencar, ex-senador e ex-vice-presidente da República. Um dos homens bilionários que tiveram nesse país, um dos maiores empresários do planeta, que era uma humildade em pessoas. Eu conheço pessoas que vivem realmente em grande dificuldade, mas que têm o narizinho em pé. E vice-versa também. Então, isso aí vai muito do que a gente aprende em casa, né, Rodrigo? Vai muito dos exemplos que a gente traz e daquilo que a gente não pode abrir mão nunca, que é do nosso caráter, dos nossos princípios, daquilo que a gente acredita ser verdade. Isso aí a gente não pode negociar jamais. E isso existe, exatamente, Melo, esses princípios. Existem também os falsos profetas, certo? Agora, só uma coisa que a população sabe. Existe o bom político e o mau político. Existe o bom engenheiro e o mau engenheiro. Existe o bom garçom e o mau garçom. Existe o bom pedreiro e o mau pedreiro. Existe o bom pastor e o mau pastor. Existe padres bons e padres ruins. Só que a gente foca mais no político. Lá dentro do Congresso Nacional, aqui dentro da Câmara Municipal, dentro da Assembleia Legislativa, nós temos ótimos políticos, em sua maioria. Só que a gente tende a focar naqueles que não prestam. É igual uma obra. Você faz uma obra pública, constrói uma escola, um posto de saúde de excelência. Granito do melhor, obra boa, não tem uma trinca, não tem nada. Com ar-condicionado, com banheiro ideal, a altura que a população merece. Mas a fechadura da porta que o sujeito colocou está quebrada. A pessoa sai falando da fechadura da porta e esquece de agradecer toda aquela obra que foi feita pelo bem comum. Eu vivenciei isso como prefeito, então eu sei como é isso. É da natureza humana de alguns. Mas a maioria imensa da população, a grande massa, que é a massa silenciosa, são pessoas do bem, pessoas que entendem e sabem disso. Por isso que eu, como prefeito, não me preocupava muito com, às vezes, mensagens pesadas de Facebook, de Instagram. Agressões gratuitas de mídia social, né? Eu olhava lá, 85% ou 90% de aprovação. As coisas acontecendo, eu lutando e trabalhando. Eu falei, não vou ficar olhando para esses tipos de pessoas pessimistas e que só querem pregar o mal, não. Eu ia para frente e deu certo. Rodrigo, eu nunca esqueci, como eu pude trabalhar com você por quase 8 anos juntos na prefeitura, eu nunca esqueci de um ensinamento que foi o seu pai que trouxe, você compartilhava isso com a gente, se eu não me engano, na época da obra da praça, né? Que tinha os comentários lá, e aí um comentário agressivo, a sua irmã foi respondendo. Foi uma coisa assim que aconteceu? Foi. Compartilha com os nossos ouvintes aí. Foi da fonte. Itajubá não tinha um lugar para você bater uma foto. Sim. Eu quero voltar em Itajubá quando eu assumi a cidade em 2013. Não quero aqui desfazer de nenhum ex-prefeito, nada, cada um fez sua parte. Mas vamos falar a verdade. Nós tínhamos uma cidade... Eu posso pegar uns 3 minutos aqui, Melo? Não, até 30, uai. Então vamos lá. Nós tínhamos uma cidade que eram bloquetes soltos pelas ruas. Tínhamos centenas de ruas da nossa cidade que eram terra, ruas esburacadas, um calçadão quebrado, feio, apagado, ermo.
ermo que não tem ninguém visitando à noite. Eu, como morador de Itajubá, já fazia 15 anos que eu não frequentava a praça à noite. O comércio praticamente falindo à noite naquele lugar. Nós tínhamos comércios tradicionais ali que viviam do almoço e da janta, como o Pé de Porco, que é um dos melhores restaurantes que nós tivemos no Itajubá, passando dificuldades pela falta de movimento, pelo perigo que era a praça. Quando eu assumi, eu tirei uma foto ao lado que tinha vaca lá em cima da praça. A rotatória, por exemplo, do Major João Pereira, ali em frente ao antigo Bar Flamengo, eu subi nela ali, ela era uma rotatória maior, que não tinha sentido ser grande. Nós diminuímos ela para fluir o trânsito. Eu tirei da minha altura, assim, de quase 1,75 m, de mato de altura, na onde passam ali mais de 10 mil veículos por dia. Os rios sujos, o Ribeirão do Anhumas e o Ribeirão Zé Pereira não eram limpos há mais de 20 anos. O Ribeirão da Piedade também fazia mais de 30 anos que não era desassoreado. Kombi da prefeitura, eram combis que levavam os pacientes para tratamento de câncer e outras coisas fora, outros problemas, saindo roda, caindo portas. Eu lembro as vagas nas creches fato, né? eram muito escassas, tinha mais de 2.000 alunos fora das creches, que era um absurdo disso. Os nossos postos de saúde, os médicos tinham uma conduta que até hoje não me entra na cabeça como é que os ex-prefeitos deixaram isso. Eles tinham estipularam entre eles que eles tinham que trabalhar o seguinte, 4 consultas dia. Então ele chegava às 7 horas da manhã e ia embora às 8. Sendo que ele passou num concurso para trabalhar das 7 às 5. Ou das 7 às 11, quem era período de 4 horas. Aí nós colocamos ponto nesses postos de saúde, fizemos os médicos trabalhar, aqueles que acharam ruim tiveram que sair. E nós colocamos pessoas boas. Hoje você tem até 2 equipes médicas em certos postos de saúde. Compramos mais de 150 veículos, 130, 150 veículos novos para a prefeitura. Vans Mercedes-Benz, vans da Volkswagen nova, tudo novo, os alunos com ônibus novos, a rede de saúde, colocamos um ônibus nela para levar os nossos pacientes, dignidade, com um hotel pago pela prefeitura lá em Poços de Caldas, certo? Tudo isso foi feito na saúde. Na educação, construímos 2 creches, compramos mais um ponto, um casarão também lá no Moquém, fizemos a 3ª creche, ampliamos outras creches. Os secretários de educação foram muito bons, inclusive a Mariângela fez um grande trabalho na educação. Melhoramos o IDEB da cidade, que é o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico. Nós melhoramos um dos melhores níveis do país. Na área de esporte, passamos de 100º, 71º para entre os 3 primeiros lugares do estado. Tudo isso foi feito. A cidade foi asfaltada praticamente inteira. É o maior projeto de asfaltamento da história dos 202 anos de Itajubá, nós fizemos. Só que além do asfalto, nós colocamos roupa no asfalto. Porque não adianta você passar somente o manto negro. Você coloca lá as faixas pintadas, o sinal de siga e pare. As placas que estão sendo colocadas agora no trânsito, era um sonho que eu tinha, que eu comprei no mandato, mas só estão entregando agora e o Christian está dando prosseguimento. É bonito você ver sentido Pouso Alegre, sentido Maria da Fé, sentido Unifei, Hospital Escola, BPS, Reborjão, que negócio precisa disso na cidade. Melhoramos uma obra, Melo, que ela fica debaixo da terra e muitos esquecem. O maior custo que eu tive de obras no meu mandato foi as obras de drenagem. Itajubá, todos sabem que alguns bairros sofrem com problemas seríssimos de enchente. Que esses problemas podem ser amenizados, não solucionados por completo, porque a cidade lá atrás foi construída num patamar abaixo, num nível abaixo que deveria ser feito. E nós fizemos essas drenagens gigantescas. O bairro da Medicina, o bairro Nossa Senhora de Fátima, grande parte do bairro da Avenida, a parte baixa do bairro da Santa Rosa, deve ser feito agora pelo prefeito, que nós deixamos pronto para fazer o valetão da Vila Rubens ali, que precisa ser feito, que aquilo é uma vergonha. E eu poderia falar de diversas outras ruas na Varginha, que nós fizemos isso, construímos quadras, centros esportivos, recuperamos o ITC, fizemos um parque no Reborjão, fizemos um teatro municipal, um cinema que trouxemos para Itajubá e construímos o parque da cidade. E de tudo isso, Melo, a das grandes obras que eu no coração tenho foi os postos de saúde que nós melhoramos, mas a reforma e ampliação do Hospital Escola. Então, a reforma e ampliação, se todos chegarem para mim e falarem assim, prefeito, qual foi a maior obra que você deixou?
melhor obra que nós deixamos é ter levantado a autoestima do povo de Itajubá. Mas a maior obra que nós possamos deixar são duas, inclusive. Uma foi a ampliação e a reforma do Hospital Escola, que realmente possibilitou o transplante de fígado, de coração, de rins e de medula. E vai se fazer de córnea também aqui em Itajubá. Está de córnea agora. Certo? E agora possibilitou. Desde que é igual um bolo. Quando você vai fazer um bolo, não é quem serve o bolo que é o dono do bolo. É quem pôs a farinha, pôs os ovos, colocou na medida certa, o açúcar, o sal, o doce. Ele mexeu, trabalhou, pôs na batedeira, tirou, pôs numa forma, deixou descansar o bolo, pôs no forno o bolo, pôs na temperatura certa, tirou o bolo para que pudéssemos ter esses transplantes, pudéssemos ter hoje, com o anúncio do prefeito Christian e principalmente do vice-prefeito e secretário de saúde do Nilo, a oncologia em Itajubá. E o que é oncologia para alguns que não entendem? É o tratamento do câncer, que ele era regional. Ele era feito em Pouso Alegre, Varginha ou Poços de Caldas. Principalmente em Poços de Caldas, que era o maior centro de referência a Itajubá. Nós vamos ter esse tratamento em Itajubá. Grande parte dele será feito em Itajubá. Então você que está me ouvindo, se Deus me livre, você tiver um problema de câncer, ou um parente de vocês, ou alguém que vocês conheçam, ao invés de ter que pegar a estrada, de ir nas nossas vans até Pouso Alegre, Poços de Caldas, ele será feito aqui em Itajubá, no hospital. E por que vai ser feito no hospital? Porque lá atrás, acreditando no Dr. Rodolfo, que é o diretor do hospital, que muitos o criticaram e achavam loucura o que estava fazendo, nós acreditamos, investimos nele, arrumamos recursos do governo do estado desde a época do professor Anastasia, que era governador do estado, através das mãos do deputado Bilac Pinto, trouxemos recursos, fizemos a ampliação, preparamos o hospital, compramos as máquinas caríssimas e o principal, os cursos que foram dados aos nossos profissionais médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, para que pudesse esse bolo sair do forno e hoje puder estarmos aqui anunciando a oncologia na nossa cidade. E finalizo agradecendo em especial a uma pessoa que nos ajudou muito, que eu tenho notícias da oncologia, da qual o Nilo procurou, e ele esteve em visita também em Itajubá, que é o ex-governador José Roberto Arruda. O Arruda é de Itajubá, e as pessoas não imaginam que o Arruda já ajudou Itajubá. Em empresas, em indústria, em empregos para muitos itajubenses, em internações de muitas pessoas, em hospitais do nível ali de São Paulo, Brasília. Eu sou testemunha disso. Nós temos que ser muito gratos ao Arruda, certo? O Arruda não precisa desse agrado nosso. Ele foi governador por Brasília, a esposa dele é ministra, é deputada por Brasília, certo? A mãe dele mora aqui em Itajubá, Dona Liquita. Eu quero mandar um abraço a todos os familiares, mas de coração. Agradecer ao Arruda e um outro também itajubense, é o Paulinho Cardoso, que além do centro de oncologia que eles nos ajudaram, o centro de hemodiálise também para a Santa Casa, onde é o Dr. Raimundo Silva que toca, que tem uma verba grande que pode vir para a Santa Casa, para que nós possamos reforçar o centro de hemodiálise da Santa Casa, e já temos um centro de excelência, que foi na minha época que nós conseguimos para o hospital, e tendo agora também um reforço no centro de hemodiálise da Santa Casa, que já presta um bom serviço, mas ele vai ficar mais forte, e poder os dois prestar um grande serviço, não somente para Itajubá, para toda a região. E digo, Melo, desculpe tomar muito tempo, porque são muitas obras, a você aí que está me escutando, você que está me ouvindo, no carro, na sua casa, no restaurante, no seu celular. É fácil fazer tudo isso? Não é não. Isso tem que acreditar, tem que ter coragem e, na sua essência, é a política pública bem posta. Isso tudo é política. Então, isso que melhorou a escola, a sua casa, o calçamento da rua que você vai para o seu emprego, para o seu serviço, a drenagem, o hospital, os postos de saúde, tudo isso é porque a política bem feita foi exercida. Essa é a verdadeira política com P maiúsculo, né, Rodrigo? Que a gente aprende a fazer do jeito certo. Desculpe ter me esticado. Não, pelo contrário. Não, pelo contrário. É interessante essa sua linha de raciocínio, Rodrigo, porque eu acredito muito nisso e defendo muito isso. O respeitar o trabalho que é realizado, né, ao longo de toda a trajetória, até que o bolo fique pronto, até que o resultado possa ser colhido. A política diferente de ser feita. Você citou nomes aí como do ex-governador Arruda,
do Paulinho Cardoso. Pessoas que trabalharam em silêncio por isso. Né? E dentre tantas outras. Né? Toda a equipe técnica do Hospital Escola aqui, Sim. a gente tem que reconhecer e aplaudir de pé. Bem lembrado, a equipe técnica ali, o Dr. Reires, o Fábio Montanari, o Dr. Rodolfo. Eu poderia falar aqui de diversas pessoas, senão eu vou cometer uma injustiça. Mas existe um trabalho, eu falo sempre o seguinte, o verdadeiro líder, quando tem glória, ele divide com os companheiros. E quando ele tem responsabilidade, ele chama para si. O fraco, quando ele tem glória, ele chama só para si. É verdade. E quando tem problemas, ele joga nas costas dos outros. E o nosso grupo, Melo, graças a Deus, são de pessoas fortes que quando tem glória, divide com os companheiros. Então, isso foi um trabalho amplo, que eu quero aqui homenagear também o Dr. Nilo, secretário de Saúde, vice-prefeito, que fez um belo trabalho disso. Mas sem a força do Paulinho Cardoso e das mãos do Arruda, através da ministra, que é sua esposa, e muito o trabalho de base que foi feito lá no hospital lá atrás, e principalmente pela diretoria do hospital, que diga-se aqui, Dr. Rodolfo, nós não teríamos conseguido esse centro de oncologia aqui para Itajubá. É verdade. Rodrigo, quem já passou ou passa por algum problema de câncer na família, né, sente a dor quando você vê pessoas usarem essa fragilidade que é com politicagem. Né? Eu vi candidatos a prefeito aqui falar, vou construir um hospital de oncologia para o próximo mês. Prometeu para a campanha, cara, fazer isso. Isso é um pecado. Isso, além de crime eleitoral, é um pecado você fazer isso com uma família que está passando por dificuldade. Falo isso por experiência própria. Né? Ou a pessoa que está doente, ou o familiar que está acompanhando a pessoa doente ali, ouvir aquilo, fazer politicagem com um problema de saúde, isso é muito sério. A política de verdade é diferente. É feita em silêncio, é feita com responsabilidade, com trabalho duro, incansável. Quantos chá de cadeira vocês devem ter tomado? Quantos chá de cadeira o Dr. Rodolfo deve ter tomado? Até Sim. a primeira porta se abrir. Muitos Quantos não se ouviram até que a primeira porta pudesse se abrir, né? E agora eles não vêm com promessas. Eles afirmaram, dia 6 de setembro, inicia o tratamento oncológico em Itajubá com recursos próprios. Então, com fé em Deus. Quer ver um trabalho em silêncio que eu estou fazendo desde 2012, Melo? Quando eu virei prefeito, antes de tomar posse. O Trevo do Jardim das Colinas. sim, outro exemplo. O Trevo do Jardim das Colinas, aquilo é um parto. Aquilo é uma obra que teria que ter saído. É do governo É federal. uma gestação, né? É a gestação uma inteira. obra cara. Todo mundo fala, é um trevinho aqui. Não, é um trevo que passa dos 20 milhões de reais. Aquilo ali tem pista de aceleração, desaceleração, desapropriação, as alças que elas submergem ali, que tem que ter bombas de água, que passa próximo do rio, a ampliação, triplicação daquela ponte. Então, o Trevo do Jardim das Colinas, eu tenho feito um trabalho que eu já fui em 5 ministros diferentes de transporte, que vai trocando, a gente tem que ir no ministro. Já fui no DENIT diversas vezes, já levei senadores, já levei deputados federais, o Bilac tem me ajudado muito naquele trabalho lá. Eu consegui trazer o ex-ministro do transporte aqui em Itajubá, ele determinou um trabalho do Trevo, foi feito um trabalho do Trevo. Esse trabalho são 7 trabalhos assim grandes, de mais de 700 folhas cada um. Eu pensei que era um projeto de 10 folhas, mas ele é grande, é gigante, eu não imaginava aquilo. O projeto está pronto de capa a capa. Eu enviei uma mensagem, inclusive, para a ministra agora essa semana. Eu falei com o Christian sobre esse trabalho, que nós devemos prosseguir com isso. O Christian me pediu apoio também para continuar lutando para isso. Nós vamos continuar e nós vamos conseguir o Trevo do Jardim das Colinas. Nós não vamos desistir disso. Agora, é uma luta de muitas pessoas. Muitos estão lutando por isso. Mas quando ficar pronto, vai aparecer paz de tudo que é lado. Vai aparecer. Eu fui lá, tirei a foto e consegui. O importante é o bem comum, certo? A gente dá risada disso, né? Tem gente que você vai lá, joga um futebol, joga com raça, faz tudo, ganha o jogo, na hora de levantar o troféu, vai lá e levanta o troféu. Eu lembro quando o asfalto chegou lá no Gerivá, que aí me ligaram, né? A família da Lu toda mora no Gerivá, me ligaram, Melo, tem gente que tirando foto, falando que foi ele que pediu o asfalto. Eu falei, deixa tirar. O asfalto eu sei quem fez, o asfalto eu sei quem pediu, e eu sei por que foi feito, e eu sei quem vai se dar bem com esse asfalto, quem vai ganhar com esse asfalto, que é a população de lá. Melo, e a gente esteve junto, né, para ver a obra antes lá. A obra, você que me pediu o asfalto lá muitas vezes. O Robson tinha me pedido, você, um trecho, o outro pediu, estica aqui, estica ali. Você sempre precisava
Você sempre me pedia aquele esticadinho de 500 metros, custa R$500 mil, né? Mas é em prol do povo. Vários vereadores fizeram grandes obras, e grandes obras do meu governo só aconteceram porque os vereadores clarearam a situação, certo? E mexeram com o prefeito naquilo. O vereador ele tem essa função também, né, Rodrigo? Além de legislar, além de fiscalizar, de levar a demanda para o prefeito, né? Porque os vereadores, primeiro, que são em maior quantidade, segundo, que eles estão em contato direto com os bairros, com as demandas mais imediatas ali, e muitas vezes a prefeitura não tem essa visão tão próxima. E a gente vai e leva. E o que é interessante, eu sempre vi isso durante os seus 8 anos de trabalho, e continuo vendo na equipe do Christian, é o seguinte, a questão técnica prevalece. Lógico, cada um leva a sua demanda. Eu vou chegar com a minha demanda lá, o Duarte vai lá chegar com o pedido dele, a prefeitura avalia tecnicamente o que é viável. Eu lembro que lá a questão do Gerivá mesmo, a gente falava, põe o asfalto aqui, põe o asfalto acolá. E você falava, onde tem mais casas? Onde tem a maior concentração de residências? Onde tem a escola? Ali sim é a prioridade. Porque é onde o maior fluxo de pessoas vai passar e vai ser beneficiado, não vai ter poeirão subindo. Então, a obra tem que ser útil. Esse critério sempre era prioridade, né? Eu vou só lembrar de alguma coisa que o governante, aqui meu jeito de agir foi esse. Talvez eu esteja errado. Eu fiz uma ponte, por exemplo, ali do Hotel Real, que as pessoas já esqueceram. Uma grande ponte, desapropriei áreas ali, abrimos um trevo na entrada da cidade, aquela ponte que desafogou o trânsito ali perto do Parque de Exposição do bairro da Avenida, que senão nós estaríamos hoje caótico. A ponte que sai ali na pastelaria do Coró. Quero mandar um abraço para o meu amigo Edésio, lá da pastelaria do Coró, seu irmão, a todos de lá. Mas nós fizemos aquela ponte, eu nem lá fui inaugurar. Mas por que você não inaugurou, prefeito? Pôs sua placa. Eu falei, eu acho que é dever. Nós fizemos mais de 100 quilômetros de estradas rurais, entre estradas rurais e ruas de Itajubá, de asfaltamento. Eu não inaugurei nenhuma. Inaugurei, que eu falei, eu não fui lá cortar a faixa. Eu fiz outra ponte aqui na Varginha. Vai lá ver se tem uma placa escrito Rodrigo Vieira lá. Nem coloquei a placa, não fiz um post, não fiz nada nesse sentido de inauguração. Construímos avenidas aqui marginais Beira-Rio, gigantescas, de mais de 3, 4 quilômetros, abertas, tudo. Eu nem fui inaugurar. Por que você nem foi inaugurar, Rodrigo? Não é desprezo, não é nada não. Eu acho que é dever do prefeito fazer. Teodomiro Santiago, há 100 anos atrás, Melo, isso é uma frase muito inteligente, muito sábia. Revelemos-nos mais por atos do que por palavras. Eu vou modernizar essa frase. Atualiza para os dias de hoje. Revelemos mais por atos do que por posts. Excelente. Mas é uma verdade. Mas eu posso estar equivocado que a prefeitura, os deputados, os vereadores, eles têm sim que mostrar o serviço, senão não fica sabendo. Mas é tão bom quando você chega ao ponto que a população fala de você e não você tem que pedir para a população aplaudir, que os aplausos vêm da própria população. O reconhecimento vem naturalmente. O reconhecimento vem naturalmente. Se o reconhecimento vem natural é porque aquela obra deu efeito. Aquela obra foi útil. Escreve o que eu estou te falando com conhecimento que eu estou dizendo. Forçou a barra, você vai perder. Se o político forçar a barra para ser reconhecido, ele vai perder. Sabe o que eu acho um dos grandes erros do governador de São Paulo, Dória? Ele começou como prefeito de São Paulo, fez uma publicidade fantástica. Sim. Publicidade de São Paulo, vídeo, aquele negócio todo. Mas eu ia em São Paulo estava suja. Estava feia, cheia de mato. Aí o pessoal começou a notar que era mais marketing do que trabalho. Então isso... Depois ele caiu, ganhou o estado de São Paulo nas gatas. E hoje não goza de uma boa aprovação. Ganhou. Se ele é bom ou ruim, eu não estou acompanhando o trabalho dele. Mas eu acho que exagerou nas propagandas. Então a propaganda ela tem que ter uma dose, senão ela enjoa, ela fica chata. Ela não pode distorcer a realidade dos fatos, né? Ela tem apenas evidenciar aquilo que é real. Senão ela maqueia e aí uma hora o circo desaba, né? E as pessoas também, Melo, e é normal que alguns aconteçam, que o mundo virtual hoje ele tomou conta. A política hoje sendo feita, por exemplo, eu tenho pretensões de ser candidato a deputado. Eu tenho que entrar no mundo virtual. Eu tenho que conversar com a população, tudo, porque eu não consigo chegar em todos. Hoje eu não tenho essas redes por questão minha mesmo.
Eu não tenho paciência, às vezes, para ficar respondendo uma coisa ou outra, alguma coisa. Vaidade não tenho. Tirar uma foto, tem que arrumar a foto. Levar pessoas com câmera, com luzes, com tudo. O meu governo, sabe como é que eu fiz? Eu pegava meu celular, esticava o celular aqui e fazia um vídeo. O vídeo, por exemplo, às vezes de matérias do Covid, que eu estava ligando, eu falava pro meu filho, que tinha 15 anos, falou, filho, liga o celular. Ele filmava, às vezes perdia o pé, a cabeça ali. Mas deu certo. Então, cada um tem seu estilo. Mas eu penso que se você viver muito o mundo virtual, você esquece do mundo real. Corre o risco de esquecer o real. A gente sente muito isso na sala de aula, sabia, Rodrigo? Essa geração que está aí, ela é totalmente conectada, né? Só que às vezes a gente tem que puxar eles para a realidade, porque senão eles se desconectam com a realidade e vão embora. Vão embora lá no mundo virtual deles e a gente perde ele. Então, é o desafio dessa geração atual de professores, como lidar com essa realidade. O mundo virtual não é a realidade que a gente vive. Ele é útil. Ele tem sua utilidade, né, necessária. A gente conversa com todo mundo que você quer. Porém, o mundo real continua sendo aqui. Melo, eu tenho sobrinhos e sobrinhas jovens. Meu filho jovem, 16 anos. Esses dias eu perguntei para eles, vocês querem ir comigo? Eu ia não sei se era no parque, jogar bola, o que era lá. Aí eles falaram, não tem tempo. Eu falei, quê? Você não tem tempo? Você tem tempo para ver um programa de televisão de mais de 1h30, para ver as pessoas dormindo, sentada, defecando, falando mal, gritando, besteira, má postura, e não tem tempo para fazer o que deve ser feito. Você tem que rever sua vida. Então, se a pessoa falar, não tenho tempo, tem alguma coisa de errado com essa pessoa. A pessoa tem tempo para ficar lá no TikTok 3 horas dentro do banheiro. Que é até gostoso, às vezes você vê alguma coisa, tal, assistir. Mas dizer às vezes que não tem meia hora para aprender alguma coisa, para ajudar alguém, aí eu acredito que tem algo de errado nesse caminho. Para ouvir uma conversa com o pai, com a mãe. Exatamente, dar um abraço num filho, na mãe, no Aproveita pai, que eles estão aí, aproveitar, né? E curtir esse momento, né, Rodrigo? A gente sabe o que a gente está falando, né? A gente não tem mais o pai aí. Né? Aproveite a oportunidade que tem o seu pai. Ah, mas ele tá falando bobagem. Ouça a bobagem que ele tá falando. Que um dia você não vai poder mais ouvir essa bobagem que ele tá falando. Uma das últimas coisas que eu conversei com meu pai, eu lembro meu pai comentando de uma pessoa que fez um vídeo aqui de Itajubá. E a pessoa muito bonita no vídeo. Um vídeo bom, bonito, bem feito, sabe? Mas essa mesma pessoa não fala bom dia pro porteiro da empresa dele. Ele não cumprimenta sequer o garçom que o atende. Então, às vezes, cuidado. Pessoa muito bonitinha naquilo que está aparecendo na tela, mas é um mal educado, um sem vergonha longe das telas. Isso serve no esporte, serve na igreja, serve na política, serve para todos. E aí não tem estúdio bom que resolva, não tem iluminação boa que resolva isso, não, né? Ele pode iludir, tá dentro. Mas vai iludir por pouco tempo. Pois é, tá dentro da pessoa. Tá dentro da pessoa. Né? Rodrigo, vamos passar rapidão aqui. O que você está vendo aí do cenário nacional da política, um pouquinho do estadual, para a gente poder chegar no local. Estão dizendo aí que você e o Cristo estão brigados, rapaz. Que é isso? Todo final do programa só. Só no final do programa vai ter essa resposta, viu, Duarte? Deixa eu segurar a audiência aqui. Tem um programa eu vou sugerir para as pessoas terem no celular, como você tem lá o aplicativo do TikTok, do Facebook, o site lá da UOL, do G1, que a maioria das pessoas tem isso. Tenha também o boatos.org. Excelente. Tudo que vocês verem de uma informação que chega no WhatsApp, você vai lá no boatos.org, se eu não me engano é isso mesmo? Uhum. É esse, né, meu? Aí você vai lá e vê se é verdade. Então, se alguém falar, o Rodrigo brigou com o Christian. Não, é boato. Mentira. Eu também já briguei um monte, segundo eu ouvi falar, já briguei um monte de vezes também com um monte de gente. Eu brigo com ele desde a época que eu era vereador, ele foi vice-prefeito. Tem um monte de coisa que eu falei para ele, Christian, eu acho que não é assim. E ele foi para outro caminho. Isso é normal. Algumas coisas estavam certas, alguma coisa estava errado. Isso é normal. O meu estilo é diferente do estilo dele, mas os pensamentos, a meta que quer atingir são praticamente as mesmas. Agora, todo ser humano, nenhum é igual, nós somos semelhantes. Em 90% das coisas você converge na mesma ideia e 10% não. Aí você vai brigar por causa desses 10%? Perda de tempo. Tem muitas coisas que eu ligo pro Cristian e falo, que absurdo isso daí, Cristian. Ou ele me liga, vai lá em casa, e semana passada ele estava lá em casa. Ele me falou. Cristian, não concordo com isso daqui, tal.
Isso daqui por quê? Por isso. Você tem razão nisso daqui. E esse negócio, como é que faz? Eu vou tentar desse jeito. Então, tá bom. Se eu tivesse, faria de outro. Mas é normal que aconteça isso. O verdadeiro amigo faz isso, né? O verdadeiro amigo fala o que pensa, discorda, agora, deixa claro e torce para dar certo. Torce para dar certo. Agora, se estiver agindo errado, ou de forma que a gente não combine de alguma coisa, chega um momento que você não briga. Mas assim, um é um e outro é outro. Mas não, nós temos bons pensamentos, boa conduta um com o outro. Acho que ele se pegou um pouco pela vaidade no começo do governo. Ele e o Nilo, principalmente. Falo isso publicamente. E é um caminho errado este. Mas eu acredito que não era para ter isso, porque já tinha 8 anos de governo junto conosco. É natural que às vezes o ser humano caia nessa tentação, certo? Eu já era mais escolado quando entrei como prefeito, e eu falo sempre, e o Nilo esses dias concordou comigo, quando você se elege prefeito ou vice-prefeito, você torna-se o mais serviçal de todos os itajubenses. Porque tem um ditado que diz o seguinte, que a vida é fácil, nós é que complicamos ela. Então quem escolheu ser prefeito fomos nós. Eu vejo muitos amigos prefeitos reclamando do mandato. Eles reclamam, mas são candidatos à reeleição. Então, o que dá errado? Então, se submeteu a ser prefeito, seu secretário Alfredo, de saúde... Seu Alfredo, seu secretário de governo, um abraço para ele aí. Eu sempre falava isso, né? Quando via um secretário reclamando, quando a gente desanimava ali, ele perguntava, alguém te obrigou a vir para cá? Ninguém obrigou a ir para lá. Então, o Alfredo era a sabedoria. O Alfredo era o secretário a sua experiência, pai. Né? É o grande chefe de todos. Grandes então, aulas mas eu que a estou gente dizendo teve o seguinte, o prefeito tem boas intenções, o vice-prefeito também, e nós todos itajubenses, independente da classe política, da coloração política. O importante para Itajubá é o bem comum. Se o governo está tendo equívocos, nós temos que torcer para que sejam corrigidos e arrumados. E aquilo que estiver certo, apoiá-los. Por exemplo, eu quero ser muito grato aqui. Houve um equívoco, por exemplo, da comunicação da prefeitura. O que é o equívoco? Quem começou o Parque Tecnológico chama-se Unifei e Rodrigo Rieira, que acreditou naquilo. O ano passado, no começo do ano passado, eu já estava mexendo lá no Parque Tecnológico. Eu tenho feito os meus discursos, eu peguei todos eles durante 8 anos, para não dizer que estou errado, e diz o seguinte, o futuro de Itajubá é no Distrito Tecnológico, que nós apelidamos de Parque Tecnológico. É o futuro de Itajubá, o que vai trazer emprego, arrecadação e tudo isso. Se fala em Parque Tecnológico há 25 anos em nossa cidade, não se tirava do papel isso. Sim. Nada palpável. Junto com a Unifei, faz daqui, faz dali, eu falei para a Unifei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou começar aqui na área que nós temos da prefeitura. Depois a gente estica junto, quebra os muros aqui com a Unifei, tira a cerca que tiver e vai ser um parque só. Mas eu vou começar o parque aqui. E comecei eu e o secretário Teixeirinha, com o apoio do Fernando Bissacô e também do Carlos Conte. E nós começamos o ano passado. Recentemente eu vi uma informação da prefeitura, Parque Tecnológico começado esse ano. Iniciou-se esse ano. Foi engraçado. Aquelas fotos e os vídeos que eu tenho do Parque Tecnológico, aquelas máquinas trabalhando, com o trator derrubando morro, fazendo tudo. Será que foi sonho? Depois a gente tem que... Mas você vai ficar pé da vida com o prefeito? Não, o prefeito não está sabendo. Aí você vai lá e conversa com a comunicação. Eu falei, escuta, equipe de comunicação, pois vocês que fizeram a filmagem do Rodrigo prefeito lá atrás, junto com o Teixeirinha, que foi o melhor secretário de obra da história dessa cidade, fazendo aquele parque tecnológico. Não é o parque de diversões, lá nosso, o parque da cidade não, gente, o parque tecnológico, empresa tecnológica. E o Cris está tocando para frente o parque. E vai dar certo, a população vai entender isso daqui a uns 2, 3, 5, 10 anos. Junto com o Parque Tecnológico, nós conseguimos o laboratório de alta pressão da Petrobras. Nós quem? Unifei, professor Marcos Aurélio, com o reitor da época, junto com o pessoal, e o reitor atual está tocando essa obra, isso é brilhante. Mas Itajubá deve, por exemplo, dentro do Parque Tecnológico, nós temos uma obra que passa de 250 milhões e que poderia chegar a R$1 bilhão, talvez seja a maior obra no estado de Minas Gerais, da Petrobras, junto com a Shell americana, com a Total francesa e com 2 chinesas, em razão da inteligência de um professor e sua equipe chamado Marcos Aurélio, que Itajubá terá que ser grata para o resto da vida por esse desenvolvimento que vai dar a esse laboratório. Então são coisas que a gente tem que dividir os frutos disso, porque não seria injusto. Vou dar um exemplo.
Eu fui inaugurar... Só essa história do Parque Tecnológico ainda, Rodrigo, para completar aqui. A primeira área doada lá foi para o LNA. Essa doação foi feita lá em 2015. 2015, pro meu O governo. secretário dos comércios seu, na época, era o tal de Tenente Melo. Tenente Melo, você, Melo. E aquele parque, eu peguei o esboço do Ado Mauad, que foi o meu antecessor da secretaria. Então, assim, é um trabalho que vem sendo construído, igual eu brinco, tijolinho a tijolinho. Quando eu subi lá para ver a obra que está sendo feita lá, junto com o Nilo, com o Cristo, todo mundo feliz comemorando, eu me senti orgulhoso com aquilo. Eu falei, eu coloquei meu tijolinho aqui. E liguei, sabe para quem? Para a Círcia. A Círcia, nossa ex-diretora de Indústria e Comércio, ex-aluna da Unifei e tal, que vibra com tudo. Eu liguei, Círcia, sabe aquele projetinho, aquele esboço que tinha lá, quando eu assumi a secretaria, você me entregou, que era doado? Tá aqui virando realidade hoje. Parabéns para você, parabéns para todos nós que fizemos a nossa parte aí. E um dia, Itajubá vai estar bombando ali de empregos, de renda, de recursos gerados, cidade crescendo e ficando rica em função desse trabalho de equipe. Esse bolo, então, teve o Tenente Melo, a Círcia, o Ado o Ado foi um grande secretário. O Ado é fora do comum. Não dá para elogiar ele aqui não, senão vai pegar o programa inteiro. O Adilson Primo também fez um belo trabalho. Adilson. Uma pena que teve que sair por vontade própria, mas é uma pessoa muito boa. Nós tivemos muitas pessoas boas em nosso governo. Eu agradeço a Deus ter sido iluminado por pessoas realmente capazes. Você quer ver o futuro de um governo? Comece a olhar as pessoas que estão à volta do prefeito. É verdade. Quem estiver em volta do prefeito. É verdade. Certo? Uma equipe boa garante isso. E o Christian tem, grande parte de sua equipe, pessoas muito boas. Sim. Muito boas. Então, se ele ouvir os secretários, que ele tem ouvido, ele aprendeu conosco, é da natureza dele, se ele ouvir e dar liberdade para esses secretários poderem agir, eu tenho certeza que nós vamos ter uma grande administração. Vamos passar rapidinho aí, Rodrigo. Brasília, tá discutindo lá no Congresso Nacional a volta às coligações. O que você está achando disso? Você que é político na veia aí, participa sempre. O que você está achando disso aí? Eu vejo, por exemplo, Itajubá. As coligações pudessem serem feitas na vez passada, talvez essa Câmara, 5 ou 6 dos vereadores atuais não estariam ali. Eu acho que a coligação é possível, sim, desde que tenha identidade ideológica. Não pode um partido de extrema esquerda coligar com um partido de extrema direita. Então você vota em um de direita e elege um de esquerda, ou vota no de esquerda e vota no de direita. Tem que ter pelo menos alguma coisa orientada, senão vira prostituição partidária. Esse que é o problema, esse que é o risco, né? Agora, fora isso, se tiver alguma coisa nesse sentido, dentro da ideologia de partido, eu sou a favor que exista coligações para facilitar o processo democrático das eleições. Porque senão, Melo, vários partidos têm bons candidatos, mas não tem número suficiente de candidatos para eleger um deputado. Aí deixa de eleger uma pessoa boa e elege aquele que não tem nada a ver de outro partido. Governador Zema, o que você está vendo aí do governo dele, do trabalho dele? Eu tenho duas coisas para falar do Zema. Primeiro, eu acredito que o Zema, se fosse hoje as eleições, estaria reeleito, certo? Ele tem um discurso que encaixa nos ouvidos da população, um discurso que vem ao encontro do que nós queremos sempre ouvir. Acho hoje, política pode acontecer de tudo, imbatível, mas tudo pode acontecer até as eleições. Foi salvo pelo gongo, pelo governo federal. Ele tem que bater todos os dias na porta do governo federal e falar, muito obrigado, porque infelizmente, pela tragédia da Covid, certo? Infelizmente foi solucionado o problema financeiro de Minas pela Covid. Infelizmente que era melhor ter sido a crise financeira do que ter morrido as pessoas por Covid. Mas o governo injetou bilhões e bilhões de reais no estado de Minas Gerais. O governador fez sua parte também de fazer uns cortes exagerados que o ex-governador Pimentel tinha feito. Aqui os exageros do governo anterior. Ele fez os cortes suficientes, acabou com muitas despesas desnecessárias, fez a sua parte e fez um bom mandato com o dinheiro federal, pagou as contas e depois colocou o funcionalismo em dia. Acho que às vezes exagera, iram lá fazer um videozinho, um governador não precisa fazer isso, um vídeo lá sacando o dinheiro do seu salário, que só ia receber após o último servidor público receber. Eu acho que se um vídeo dele que tivesse feito lá de dentro do gabinete, como governador do estado de Minas Gerais, falou, meu povo, eu como governador não sei que nós pagamos em dia agora todo o funcionalismo público. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Eu acho que sairia melhor, tá? Se eu puder falar isso para o governador, eu vou falar algum dia, porque ele dá essa liberdade. Sim. Agora, é um governador que não entregou obras para o estado ainda.
também não teve tantas condições. É Pelo um que governador ele pegou, que né? Pelo que ele veio pegou. inaugurar aqui em Itajubá uma farmácia que eu construí, meu governo construiu, de 100 metros quadrados. Outros governadores só viam inauguração se fosse de uma indústria de inauguração de 100 quilômetros de estrada. Então, grandes obras não foram feitas. As escolas estaduais estão precisando de reformas. As nossas escolas não se encontram em situações boas. As que estão ainda reformadas, alguma coisa, por luta dos seus diretores. Quero aqui elogiar o diretor Zé Luiz, por exemplo, lá da Escola Major João Pereira. Faz um brilhante trabalho, ele e a direção lá no Major. Graças a ele, ao trabalho dele, por exemplo, o Major tem sido pintado, um piso feito, com carinho e atenção. Mas o governo do estado precisa se atentar um pouco mais às escolas estaduais, por exemplo, é um sinal de um grito de socorro que precisa ser dado. E agora vamos chegar em Itajubá agora, né? Sem rodeios. O governo e federal, sendo bem direto. eu acho o seguinte, eu posso estar errado. Nós vivemos aqui em Itajubá uma realidade diferente do resto do país. Vou dar um exemplo. O Aécio teve quase 80% dos votos de Itajubá e a Dilma 20%. A Dilma ganhou a eleição. O Bolsonaro teve 77% dos votos de Itajubá, se eu não me engano. Sim. E o Haddad 23% no segundo turno. Eu estou vendo, se o presidente da República não recuperar a economia ou fazer alguma coisa, dificuldade dele ir até para o segundo turno. Você acha? Eu acho. Se ele recuperar a economia ou alguma coisa, ele torna-se novamente um fortíssimo candidato. Isso eu estou falando para um membro do bolsonarista aqui, que é o Melo, Tenente Melo. Graças a Deus, Certo? eu deixo isso claro. E nós sabemos, nós que não votamos no PT, certo? Nas últimas eleições. Eu nunca votei nenhuma. Certo. O Zé Alencar, quando foi vice, eu votei nele. E acreditei e sou muito... E fui muito feliz. Não, que com o bom. mandato do Zé. Aquela história, a gente não vota, mas torce para dar certo. Tem membros que eu respeito, tem outros membros que eu acho que são loucos, doidos, assim é normal. Todos os partidos. O Bolsonaro tivesse travar um pouquinho a língua dele, dos filhos deles, eu acredito que o país estaria bem melhor. Se falasse menos, daria mais. Mas tem hora que ele fala umas verdades que precisam ser ditas, então tem que ser ele. E sabe o que eu acho, Rodrigo? Eu acho que nós não estamos, nós como sociedade, não estamos acostumados a ouvir certas verdades. Estava comentando isso ontem na entrevista que eu dei. Algumas verdades incomodam, as pessoas se irritam, se ofendem, se chateiam, mas é a verdade. Às vezes precisa ser dita para chacoalhar a gente vai acordar. Opa, peraí, isso que ele está falando está me atingindo, tá, mas é a verdade, é o que está acontecendo. Então precisamos corrigir. Ele fala isso. Ele fala, por exemplo, de vez de falar que você está equivocado, ele fala assim, você é mentiroso. Bom, e uma coisa, por exemplo, que ele pecou esses dias atrás, eu achei isso gravíssimo, mas é coisa dele, ele precisa corrigir e pedir desculpas. Ele se referiu ao ex-prefeito falecido, o Covas, o Bruno Covas de São Paulo. Ele numa live falou assim, aquele rapaz que morreu lá, aquele ex-prefeito lá que morreu, que levou o filho no estádio enquanto tinha fechado a cidade. Pô, o Bruno estava com câncer em estado terminal, filho de 14 anos, o sonho, ele foi sozinho lá no estádio, sentou com o filho, assistiu um jogo, era o prefeito de São Paulo, em estado terminal, tanto é que um mês depois estava morto. Não precisava se referir a uma pessoa que já faleceu daquela forma. Errou. Se eu tivesse ao lado do presidente, eu falaria, presidente, não fala isso, pelo amor de Deus. Outras coisas que ele fala também é aquilo que a gente queria escutar. É o que precisava escutar, né? Desculpa, é um desabafo que eu falo aqui, mas... Não, isso é bom a gente ouvir isso e é lógico que a gente faz todas as ponderações sempre. A gente apoia e torce pelo governo Bolsonaro, é evidente que sim, mas toda vez que tem esse excesso, a gente sente do outro lado, porque as pessoas, tem muita gente que não está preparada para isso, tem gente que não aceita, que não concorda, e está no direito de não concordar. O que eu acho que a gente não pode jamais aceitar, né, Rodrigo? Por exemplo, você falou agora há pouco do Zema. O Zema pagou os funcionários em dia, terceiro ano de mandato dele, conseguiu colocar o salário em dia. Por quê? Porque ele pegou uma Minas Gerais quebrada, depenada pelo ex-governador Pimentel e toda a sua trupe que ajudou ele nisso, do PT. E agora, 3 anos depois, algumas pessoas se dão no direito de esquecer isso. Eu lembro que você, prefeito, e eu na Câmara, o quanto as prefeituras sofreram porque não vinha o dinheiro do Estado para bancar as creches conveniadas que tinha que bancar, para bancar as escolas que tinha que bancar, para passar os recursos para o hospital e para a Santa Casa, e as prefeituras definhando. E o Pimentel passeando de helicóptero, indo buscar o filho dele na festa com o dinheiro do povo. E esquecer isso, nós não temos esse direito. Não. Ignorar isso, e as mesmas pessoas que estavam com o Pimentel
concordando com isso e apoiando ele fazer isso na época, hoje estão aqui, rodeando as cidades, abraçando cachorrinho do Astro, porque hoje em dia não é mais abraçar a criança que dá volta, não. É abraçar cachorrinho e todo mundo achando isso normal. Fala, não, ele é bonzinho sim, porque ele abraça cachorro. Não, por 4 anos ele foi conivente com o Pimentel e toda a trupe do PT para depenar Minas Gerais. E aí, quando o Zema assumiu a tragédia que estava em Minas, e até hoje ele está conseguindo reconstruir isso, tentando reconstruir isso. Esse tipo de coisa a gente não pode admitir. Eu sofri isso na pele como prefeito. Perseguição de todas as formas, e infelizmente o governo cortou tudo que poderia cortar da cidade de Itajubá. De todas, né? A maioria de todas, mas aqui, não repassar o que era de direito das prefeituras e deixar os prefeitos na mão, com 2.000 funcionários para pagar, com hospital e Santa Casa para ajudar, com os postos de saúde, com escolas, com alimentação e tudo, é maldade, viu? Não poderia ter feito isso. Não, mas nós não temos o direito de esquecer. Nós não temos esse direito. Não, e o povo não esquece tão fácil assim, não. Não podemos, não. Aí, sabe o que não acontece? Faz nem 4 anos que isso aconteceu, caramba. Não é 40 anos, não, do Arte. 4 anos. Que vai lá, mata 2 pessoas, é preso por 10 anos, volta. Quando vê uma briga na praça ali, ele olha de longe e fala que absurdo isso. Como se ele nunca tivesse feito nada, certo? É fácil apontar, né? E interessante, né? Tem um pessoal pregando. Você sabe que eu estava vendo a CPI da Covid e tem um senador ligado ao governo, foi da presidente Dilma, que teve aquele problema do petrolão, algumas coisas. Quando surgiu um assunto de um vendedor de vacinas lá, ele virou e falou: senhor presidente da comissão, né? Eu nunca vi tamanho absurdo e tamanha corrupção. Eu falei: eu não estou vendo isso. Eu desliguei a televisão e falei: deixa eu continuar almoçando, porque eu não tenho mais estômago para isso, não. Né? Tamanha é a falsidade, a cara de pau de alguns. Rodrigo, vamos para Itajubá então. Christian Gonçalves, Dr. Nilo Baracho. Dizem que é fácil ser prefeito. Como é que está sendo o trabalho deles, na sua visão? Agora, não mais do ex-prefeito, mas do empresário itajubense, cidadão de Itajubá, Rodrigo Rieira, marido da Diná, pai do PP, pai do Gustavinho. Como é que esse cara está vendo o trabalho do Christian e do Nilo? Olha, Melo, eu falo sempre, a pessoa, para exercer um cargo desse, ele tem que ser apaixonado pela política. Eu sempre fui apaixonado por isso, então eu fiz com muito prazer. Eu ia à prefeitura com prazer. Desculpe o termo da palavra, o sujeito tem que ter tesão em governar a cidade, em realizar, sensibilidade pública e tudo isso. Então eu fiz isso. Eu acredito que o prefeito também tem isso e deve levar isso até o final do seu mandato e em nenhum momento deixar se enfraquecer por qualquer coisa. Ele tem muito tempo ainda de mandato, ele está no 8º mês, ele tem mais 3 anos e 4 meses, tem muita coisa para ser entregue, tem muita coisa que está começando agora. Pegou um pesadelo do pico de pandemia do mês de março, fevereiro e março em Itajubá. Foi o pior mês da história dos 200 anos para o Brasil, não só para Itajubá, para o Brasil. E pegou aquela turbulência toda. Minha conduta poderia ter sido diferente? Poderia, mas aqui não está ninguém para jogar. Eles fizeram o que foi possível e o que eles entenderam que era preciso. Quero elogiar aqui no governo o sistema nosso de vacinação. Itajubá está chegando a 70% de vacinados. Sim. É exemplar o sistema de vacina que a Secretaria de Saúde está fazendo. Quero parabenizar aqui a toda a equipe de saúde do município, pegando lá quem pega na frente do bastão mesmo, que é o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o motorista da saúde, que vai para baixo, para cima o dia todo, carrega, desce caixa, põe caixa em cima e vacina, se submetendo aos riscos da Covid, e também aos médicos e médicas de nossa cidade. Em especial, eu gostaria de elogiar aqui os nossos diretores e a nossa secretária adjunta de saúde também, a Gorete, que carinhosamente nós chamamos de Lelé. A Gorete faz um grande trabalho. E quem é o percursor de tudo isso e vem fazendo um trabalho, o secretário Nilo, que também desempenhou no meu mandato e vem desempenhando no mandato do atual prefeito Christian, também um belo trabalho da saúde. Mas na frente do bastão mesmo, que pega ali na enxada, são os técnicos de enfermagem, de enfermeiros, os enfermeiras e os médicos também, que fazem um grande trabalho, e os profissionais envolvidos na saúde. Por isso sempre a necessidade de reconhecer, né, o trabalho das equipes. Sem dúvida. Na assistência social,
eu desconheço algum trabalho, mas eu acho que a Janaína é muito competente, está fazendo um bom trabalho ali. Na cultura, com tudo fechado a cidade, você não tem como cobrar, mas o atual secretário de Cultura, o Marcelo, foi a pessoa que mais eventos de turismo trouxe na história de Itajubá, é o que mais entende de turismo em Itajubá. Estou vendo e assistindo umas covardias contra ele, mas peraí, a cidade está fechada, a pandemia está proibida, alguma coisa que vocês estão cobrando do secretário de Cultura. Ele me ajudou a fazer um belo trabalho na cultura. Nós fizemos aqui o nosso Canta Itajubá, que envolveu mais de 5 milhões de pessoas, de internautas. Fez o maior evento da história de Itajubá dos 200 anos. Antes disso, fez várias festas em Itajubá que ele organizou, junto com o secretário, então, da pasta, o Massude. Então, faz um belo trabalho. O Fernando Pissacô e o Carlos Conte continuaram do nosso governo também. São figuras ímpares, que são competentes na área que trabalham. Eu acho que precisa apresentar mais resultado um pouco, certo? No sentido de apresentar à população, porque eles fazem um belo trabalho, apresentar, que eu falo, divulgar melhor isso, trazer o conhecimento, trazer isso de maneira mas são didática, espetaculares, são muito bons no que fazem. A Secretaria de Educação, acho que o Peter vinha fazendo um belo trabalho, que continua da Mariângela, certo? Educação é muito complexo, você tem 800 funcionários na educação, tem grupos dentro da educação, mas aqui é incontestável o trabalho que toda a equipe da educação faz, dos profissionais excelentes. Nós temos profissionais de excelência. Temos. O nível de educação do Itajubá dispensa qualquer comentário. A Secretaria de Educação, hoje, se ela for tocada por diretores, ela é bem gerida. Penso eu que o Júnior fará um grande trabalho lá, é um profissional da educação, vai continuar o trabalho que o Peter vinha fazendo, certo? Que o Peter continua da Mariângela, alguns em estilos diferentes, mas o que importa lá no resultado é o seguinte: o aluno está aprendendo? Tá. Então vamos para frente. Só que você não pode considerar nos últimos 18 meses, nós não tivemos aulas presenciais. O Brasil parou, o planeta parou em termos de escola. Secretaria de Obras, eu acho que é onde mais pecou. Vai contra todos os meus conceitos de obras, mas acredito e creio que o novo secretário vai desempenhar um bom trabalho. A secretária que estava no cargo, ela era minha já diretora, prestou um bom trabalho, mas assim, dentro dos limites dela, era mais técnica do que braçal ali, e é normal que seja isso. O ex-secretário Carlos foi meu assessor durante muitos anos. Eu acho que ele tinha... tipo o seguinte, você pegou um jogador de basquete para jogar futebol. Então, ele não estava no lugar certo, mas assim, eu respeito ele em todas as formas, e acredito que o atual secretário, que eu conversei muito pouco, se ele puxar por mão para o Serginho, lá da Draga de Areia, vai fazer um belo trabalho, porque o irmão é muito competente. E creio que fará um bom trabalho. E eu estarei aqui também, se algum dia precisar de qualquer opinião minha, sugestão, alguma coisa, e nós estamos pensando no bem da cidade, vai fazer um belo trabalho. A Finanças está indo muito bem, é um secretário exemplar, que eu acho que é referência para todos nós. Ele esteve aqui conosco o procurador jurídico, eu vou dar um recado para ele que eu ouço dos secretários: acelera mais um pouco, encara, chama a responsabilidade para si, meu amigo, encara de perto, faz a prefeitura andar, senão você vai atolar o governo municipal, você vai atrapalhar um prefeito desenvolver. Agora, é um secretário competente, é uma pessoa do bem, certo? Honesto e que tem um bom trabalho para fazer. Eu posso estar esquecendo de várias secretarias aqui, que são 16 ou 17. A Edna, mas no planejamento continua. A Edna é o carro-chefe. Para mim, ela é a mola mestre da prefeitura, é a Secretaria de Planejamento. É uma mulher séria, competente. Funcionária de carreira. Funcionária de carreira, que não é fácil tocar aquela secretaria. Se você falasse para mim: Rodrigo, pega uma secretária exemplar hoje sua, Edna. Um secretário-chefe, Alfredo. Grande, certo? seu Alfredo. Então, Juliano, secretário de administração. O secretário de administração. Você conhece ele, não? Tá tocando. Um dos melhores secretários que eu tive, e mais parceiro que eu tive, foi o André. Então, eu sou suspeito de dizer da Secretaria de Administração, que eu sou amigo do Juliano. O Juliano precisa passar para os seus diretores ali. Aqui é um recado, doutor Juliano, que é meu amigo de pessoal. Data, exatamente. Ele tem feito um belo trabalho, porque ele é um profissional, é um advogado renomado. Transmita isso aos seus diretores para que eles tratem os funcionários públicos da mesma forma. Com carinho, atenção, com zelo, com paciência, com humildade. Funcionário público tem que ser respeitado. Não pode chegar lá e falar assim: não tem horário para te atender. Só posso falar com você outro dia. Agora não posso.
Não, funcionário merece carinho, porque a máquina que toca a cidade são os funcionários públicos. O conhecimento que eles têm Então, é só deles. o prefeito ali, tem tudo que isso em segurar. mãos, certo? Massude, que está na Defesa O Social. Massude vem fazendo um trabalho que eu tenho acompanhado muito de longe. Eu não tenho ouvido notícias, mas o Massude é um amigo pessoal. Então, ele vem, na Defesa Civil está fazendo um belo trabalho, certo? A Guarda Municipal, apesar de alguns problemas que dizem por aí, mas vamos imaginar Itajubá sem Guarda Municipal, não dá. A Guarda presta um grande trabalho. Aqui eu faço uma defesa pública do comandante da Guarda Municipal, desempenha um bom trabalho, não cometa injustiça com uma pessoa que vira 24 horas trabalhando há mais de 8 anos à frente da Guarda Municipal. Tem grandes profissionais lá dentro. E também, além da Defesa Civil, da Guarda, tem do trânsito. O trânsito está sendo... É muito difícil o trânsito. Então, o Alan, que está lá fazendo um trabalho... Acabou de mandar mensagem aqui, o Alan. Aprendendo um pouco e fazendo o que pode e o que não pode lá frente. E tem uma pessoa no trânsito que sabe fazer os trabalhos de pintura, de meio fio, entende de trânsito, tudo, que é o João do trânsito. Grande João Carlos, nosso Faustão, amigo. João Carlos faz um belo trabalho. Então, eu gostaria de elogiar todos eles. E no esporte, sem eventos de esporte, não tem como você medir isso, porque está fechado para a pandemia, abriu agora. Difícil atividade. Mas o Júnior é referência no esporte. Eu até sugiro ao senhor prefeito para que possa conjugar muitos trabalhos entre a educação e o esporte. Para que a educação funcione em sintonia com o esporte. Para que nós possamos levar o esporte com mais força aos nossos 7.000 alunos da rede municipal. É uma oportunidade de ouro para isso. O Júnior está com as duas pastas na mão. E vão falar, Cristian, para você que não pode. E eu vou dizer como ex-prefeito, pode. Cuidado com aquela turma dos pessimistas, do mais fácil é dizer que não pode. O não é a resposta automática já. Não pode. E o que fica para a história, eu já conversei muito isso com o Cristian, é o prefeito. Ninguém lembra quem foi secretário de Esporte, Saúde e Educação do prefeito Jorge, do prefeito BPS, do prefeito Chico, do prefeito Saulo. Muitos poucos lembram, mas lembram do prefeito. E o que fica para a história é o prefeito. Então o prefeito, se o povo lhe deu a confiança de ser prefeito com a luz de Deus divina, ele deve agarrar aquilo com unhas e dentes e fazer o máximo possível para depois do mandato receber os aplausos e sair com a consciência tranquila. Eu falava sempre, Melo, na minha posse, eu disse o seguinte, quando eu recebi os aplausos da posse, eu falei, olha, fico muito feliz pelos aplausos, mas os melhores aplausos serão do último dia de governo. E graças a Deus eu saí com quase 90% de aprovação popular. E tanto é que foi eleito um prefeito apoiado por nós, o único da história que fez sucessão na cidade. Como é que você falava mesmo? O importante é poder voltar. O importante é sempre poder voltar. Eu aprendi isso com o José Alencar. Exatamente. O que quer dizer isso? É que terminado o seu mandato, você possa voltar de cabeça erguida aos braços de seus familiares e seus amigos e poder andar pelas ruas de cabeça em pé. Rodrigo, então os aplausos melhores são do final. Isso tudo está refletido na quantidade de mensagens que a gente tem recebido aqui. Peço até desculpa para os nossos ouvintes, eu tenho certeza que eles vão compreender que eu não li todos os comentários que estavam chegando aqui para poder te ouvir. A oportunidade que a gente tem de ouvir você, de compartilhar essa sua experiência, mas a quantidade de mensagens que chegam aqui em apoio, em reconhecimento ao seu trabalho, né? Melhor prefeito que Itajubá já teve, na minha opinião, excelente trabalho, enfim, só mensagem positiva aqui, isso nos deixa, isso aqui carimba tudo isso que você está falando. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Então, eu acho não sei se sou merecedor, não, gentileza das pessoas, mas Não, Rodrigo, assim, tudo isso é uma aula, disse aqui o Alessio. Todo o trabalho que você fez, Rodrigo, quando eu digo você, toda a sua equipe, né, e eu me sinto orgulhoso de dizer que fiz parte dessa equipe, né, por muito tempo lá junto com você, com os nossos colegas secretários, diretores, servidores da prefeitura, isso tudo reflete o trabalho sério que você fez e dedicado. E o que você falou de ter tesão pelo que faz, gente, eu já falei isso aqui outra vez no programa, você não podia ver a alegria desse menino quando alguma coisa acontecia na prefeitura, quando um resultado era alcançado. Né? No dia que inaugurou a usina de asfalto, que ele foi lá, sujou a calça social que ele estava, voltou para o gabinete todo sujo de asfalto, você via a alegria, parecia uma criança quando ganha um brinquedo novo. Ele estava realmente satisfeito com aquilo que estava acontecendo na cidade dele. Então, isso é que faz a diferença num verdadeiro gestor público, num verdadeiro homem público, né? Eu fico feliz, viu, Melo? Quando você para na porta de uma creche, você que fez aquilo lá, que muitos foram contrários, diziam que não poderia ser feito, que não conseguiria ser feito, no hospital, o parque da cidade,
ginásios, ruas, avenidas, drenagens. Esses dias choveu muito forte e eu estava lá na rua Delfim Moreira, descendo ali do bar do Valdomiro. Quero mandar um abraço pro Valdomiro, que foi um dos vereadores que mais me pediu aquela obra, certo? Solicitou. E eu convivi ali. Eu andei em enchente ali quando eu era criança, que eu morei 16 anos naquela rua Vital Brasil, paralela a Delfim Moreira. E quando nós fizemos a drenagem, eu fiquei só esperando aquele chuvão eu dentro do carro. Na hora que terminou a chuva, não tinha alagado a rua. Aí eu vibrei com aquilo. Ninguém imagina que o ex-prefeito, o prefeito, estava ali naquele carro, vendo como é que ficou a obra. Tem dia que eu paro lá no parque, eu fico dentro do carro, aquilo traz uma energia. Você aí que quer um remédio para sua consciência, vai lá no parque, aquilo é um hospital mental. Lá ninguém tem dor de cabeça e nada, porque é um lugar bom, a energia é boa. Pode perceber que no parque ninguém está mexendo no celular, todo mundo está sorrindo. O que eu ouço lá no parque? Eu fico ouvindo barulho de velotrol de criança, velocipe, bicicleta. E o que eu mais gosto é quando criança está fazendo birra pro pai que não quer ir embora. Pronto, não precisa de nenhuma pesquisa, né? Vale o prazer, então é o tesão de fazer, você se sente feliz. Quando uma criança está entrando numa creche, elas nem sabem quem é Rodrigo Vieira. Mas eu fico feliz, tá vestido com um uniformezinho ali, tudo certinho, bonitinho, entrando na escola, numa van 0 km, bonita, com alimentação, com tudo, assim, graças a Deus, eu fui útil. É isso Falar que é escola, satisfação, né? Queria agradecer ao Christian e parabenizar o ex-secretário Peter, toda a equipe da educação, que quando começou a crise, muito profunda agora, no começo do ano, março, abril, falei, Christian, as pessoas precisam de cesta básica, aumenta isso. E o Christian falou, eu vou pela educação, Rodrigo. Muito bem, Christian. E eles vão distribuir agora, acho que 7.000 cestas básicas de primeira linha, bonita, com o nome para a família de todas as crianças da rede municipal. Então, isso é uma coisa que deram ouvidos e vai se repercutir. Então, parabéns à administração por fazer um ato desse. Bacana. Rodrigo, estouramos o horário para variar, né? Toda vez que o Rodrigo vem aqui, o Duarte fica sem almoçar. Mas muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você sabe que aqui as portas estão abertas, não é porque a Rádio Futura não, mas nosso programa está de portas abertas para você. É bom quando você vem aqui porque você sabe do que fala, você gosta do que fala. E aqui é um programa que a gente usa o nosso espaço para ensinar, né, didaticamente, para a gente poder passar para o nosso ouvinte o que é política, o que é viver política, o que é fazer política de verdade, no nosso ponto de vista, ouvir, comentar, discordar, concordar, mas sempre aprender. Com o objetivo principal nosso, que é ver Itajubá ir para frente, ir para cima e sempre bem e saudável. Obrigado mais uma vez por ter estado conosco nessa manhã de sexta-feira aqui. Eu que agradeço, Melo. Numa próxima oportunidade, quando você chamar, vamos colocar a conversa em dia, falar de pré-candidatura a deputado. Opa! Eu acho que é importante esse espaço. Já vamos deixar aí pré-agendado uma próxima entrevista para falar disso. É difícil a gente pegar esse homem porque ele não para de trabalhar agora, né? Não, mas eu ganho direto pão meu. na empresa dele aí e vai participar das concorrências e está sempre viajando. Mas dando um horário livre aí. Vamos falar disso sim. Vamos falar muito de coisas boas. Transmita também aos seus pares lá na Câmara um grande abraço aos vereadores, à vereadora. Um abraço ao presidente da Câmara, ao meu parceiro também Sebastião de partido, e que Deus ilumine também vocês da Câmara e que, independente de coloração partidária, que a Câmara sempre pense no bem comum. Os poderes são independentes, porém eles têm que ser harmônicos. Então, que a Câmara possa ajudar a administração pública a fazer um belo trabalho e assim também o prefeito reconhecer o trabalho da Câmara, ouvir a Câmara, para que em sintonia atinja o objetivo. O que é que eu atingi o objetivo? Tornar-se Itajubá uma cidade cada vez melhor. Um grande abraço a todos, Melo. Muito obrigado pela oportunidade e fique com Deus. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam no programa de hoje. Muita mensagem recebemos aqui, muita curtida na nossa postagem. Você que acompanha o nosso programa toda sexta-feira, hoje foi um programa mais do que especial para nós, recebendo aqui o nosso amigo Rodrigo Vieira. Duarte, domingo é meu aniversário. Beijo, mãe. Mãe tá me ouvindo aí. Você, ouvinte, quiser mandar o presente para nós, o Duarte tá recebendo aqui da rádio, né, Duarte? Já tem 2 salas cheias de presente que ele tem recebido aqui para mim. Mas, brincadeiras à parte, um bom final de semana a todos vocês. Que o meu domingo seja abençoado com muita saúde. Mais um ano de vida vencendo aí, livre dessas doenças que estão tomando conta do nosso mundo, mas sempre com fé em Deus e que a gente possa aí, por muitos anos ainda, estarmos juntos com saúde e comemorar coisas boas que Itajubá ainda tem para viver.
A você, nosso ouvinte, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Sexta-feira que vem, se Deus assim permitir, estaremos juntos novamente ao vivo, direto dos estúdios da Futura FM. Um grande abraço a todos.